E antes também de iniciar a nossa intervenção, quero sinceramente agradecer a todas as equipas da Câmara Municipal que produziram este orçamento e as propostas inerentes. Também dar uma nota às comissões da Assembleia Municipal, aos serviços da Assembleia Municipal, por todo o trabalho que tiveram durante todo este tempo e, portanto, acho que desde já, é um momento solene que nós estamos aqui a viver. É o último orçamento deste mandato e, naturalmente, que acredito que muitos de nós que aqui estão hoje provavelmente não estarão no próximo mandato e, portanto, é também uma forma quase de despedida para muitos de nós aqui. O que eu queria antes de entrar na discussão do orçamento, queria transmitir uma informação que nos foi referida na semana passada pelo Sr. Presidente Carlos Moedas e pela Sra. Vereadora Filipa Roseta, de que a Direção-Geral do Património estava a acompanhar e estava ao corrente de tudo aquilo que foi feito em termos de arqueologia ali em Santa Apolónia. É um facto que a Câmara contratou uma equipa de arqueólogos para referenciar os equipamentos que estão a desmontar, o que no fundo quer dizer destruir, uma série de equipamentos e para que tal ficasse referenciado para a memória futura. Portanto, aquilo que os arqueólogos basicamente estão a fazer é uma análise daquilo que existia, estão a tomar notas e a partir do momento em que as notas estão tomadas, agora deitem abaixo. É isto que está a acontecer. Portanto, eu posso-vos dizer a questão do cais oitocentista que eu referi a semana passada e também uma torre e uma parte da muralha fernandina. Se os senhores perguntarem aos arqueólogos se eles estão de acordo, naturalmente que eles não estão de acordo que isto seja feito por causa desta obra que está aqui a ser feita. Também, outra questão que eu gostava que ficasse bem claro aqui perante esta Câmara é o valor das expropriações de cerca de 6 milhões de euros que estão previstas, que é uma notícia, aliás este cálculo foi feito em maio de 2022, mas que nós entendemos que o valor deve ser seguramente muito superior e, portanto, não vimos isto refletido em lado nenhum nos orçamentos que, entretanto, foram apresentados. E, portanto, a pergunta que se faz é, relativamente às expropriações, qual é que é o montante que está atualizado. Outra questão que não foi respondida em audição, por parte do Sr. Vice-Presidente para as Finanças, Ana Correia Correia, que fez inclusivamente uma afirmação que carece de uma cabal explicação, que é os atrasos da obra e a respectiva derrapagem serão alvo mais tarde de um acerto por parte do construtor, que é a Mota-Engil. E, obviamente, Sr. Vice-Presidente, uma questão de transparência, queremos perceber se existe ou não uma conta corrente com a Mota-Engil e quando e como pensam fazer o pagamento desse desvio. Outra questão que foi realmente absolutamente extraordinário, também foi dito aqui na semana passada, e às vezes o Sr. Presidente, quando foge ao papel que tem à frente, depois às vezes diz assim umas coisas que ninguém percebe. Ou então até se percebe, que ele diz o seguinte, eu vou citar, que é: quem chega a Lisboa é lisboeta. Que é a tal analogia à frase que os senhores do Bloco de Central defendem, que é: quem chega a Portugal é português. Ora bem, isso obviamente não só não é verdade, não pode ser verdade, como é extremamente perigoso para a nossa identidade e soberania. E, de facto, o Sr. Presidente, esta sua fórmula de querer assumir uma superioridade moral perante os outros, é de facto, para nós, acaba por ser uma certa insegurança. Porque se eu fosse para Beja, por acaso que é uma cidade até que conheço bem e gosto, eu não me iria transformar num bejense. E, portanto, nem os bejenses iriam entender que eu assim o quisesse ser. Portanto, Sr. Presidente, ao contrário de si, nós somos, de facto, e isso é uma questão política, e é normal que assim seja, nós somos de direita, somos nacionalistas, somos conservadores. Os senhores são
centro-esquerda, são europeístas e são woke. Portanto, há uma grande diferença que existe, de facto, entre nós. Mas vamos então entrar aqui no nosso orçamento. E fazendo as seguintes perguntas. Quanto à AML e quanto aos parques ditos dissuasores e também quanto à mobilidade de ciclovias. No vosso programa eleitoral 2021, uma das coisas que falaram foi descontos de estacionamento, 50% AML para residentes em toda a cidade. O que foi feito nesse sentido, até agora, nada. O que é certo é que os lisboetas e os portugueses que trabalham na cidade continuam a ter um grave problema de estacionamento. Mais uma vez, continuamos a ter um orçamento milionário, e é engraçado porque ainda há pouco o PAN diz uma situação e nós dizemos exatamente o contrário, que é, nós achamos que é um absurdo, e somos o único partido nesta Câmara, de facto, e realmente tudo o resto é a favor da construção, mais e mais ciclovias, mais e mais mobilidade suave, e nós dizemos não, nós achamos que isso é um perfeito exagero. E, portanto, aquilo que nós vemos é 93 milhões em 2024 e 90 e quase 7 milhões para 2025 e não vemos, de facto, aquilo que são melhorias no trânsito da cidade. Depois, também os parques dissuasores continuam a ser uma miragem. Apesar de nos vários orçamentos estarem sempre previstas as suas conclusões, portanto, o término das obras, o facto é que estas nunca acabam, como é o caso dos parques da Pontinha Sul, da Azinhaga da cidade e da Travessa do Baúto, que estavam previstos no orçamento do ano passado, que iriam terminar, e agora voltamos na mesma a prever que terminem neste ano. Portanto, os 3 parques, sabe-se lá quando é que vão estar disponíveis. Já falei aqui também da rede ciclável, onde continuamos a ter investimentos significativos que entendemos que não beneficiam em nada a cidade. E também aqui, Sr. Presidente, há uma grande divergência ideológica. Quanto mais ciclovias, mais trânsito na cidade, mais consumo de combustível, mais poluição, mas, sobretudo, mais receita para o Estado. É disso que estamos a falar, que os senhores gostam muito é de mais impostos. E por falar em impostos, vamos então aqui à derrama e multas. Infelizmente, voltamos a verificar que este Executivo dos Novos Tempos continua a querer ajudar todos, menos os que tanto contribuem para os cofres da nossa cidade, que é o nosso tecido empresarial, as nossas micro, pequenas e médias empresas. Continuam a exigir-se e a castigar os nossos pequenos empresários com impostos e taxas, quando depois vemos grandes eventos, os ditos festivais, a terem todo o tipo de apoios, isenções de taxas milionárias, como é o Rock in Rio, o Calorama, o Web Summit, até agora o Festival Tribeca, que não foi mais do que uma pertença e não conseguida ação de propaganda do Sr. Presidente Carlos Moedas. Por outro lado, quem trabalha todos os dias paga por aqueles que aparecem cá uma vez por ano, ou de 4 em 4 anos, e não pagam nada. E eu gostava realmente de vos apresentar aqui um quadro, que é um quadro de facto sintomático quanto àquilo que é a política dos novos tempos, quanto à questão do IRS, e que nós, naturalmente, apoiamos, a devolução do valor aos municípios, mas nós temos em 2022 uma previsão, portanto foi executado 31 milhões de devolução, em 2023 está previsto 46, em 24 77 e em 2025 86 milhões. Mas depois, o que é que nós vemos aqui? Vemos aqui taxas, multas e outras penalidades. Previsão para 2022, 58 milhões de euros. Executado, 86 milhões. Em 23, previsão, 83 milhões. Executado, 94 milhões de euros. E posso-vos dizer que tenho aqui também a previsão para, neste caso, para as taxas, multas e outras penalidades, 110 milhões em 24 e 153 milhões em 2025. Ou seja, aquilo que aparentemente é devolvido aos municípios é retirado em grande medida com estas taxas que aqui estão. E o que é certo é que nós, o que nos apercebemos é que esta rúbrica, de facto,
teve um aumento significativo, tal como nos impostos diretos, que em 2022 previu-se arrecadar 458 milhões de euros e em 2025 estamos em 551. Portanto, Carlos Moedas e a sua equipa são de facto os campeões da cobrança de impostos. Ninguém lhes tira esse título. Portanto, aquilo que nos preocupa, sinceramente, é que deviam ser criadas políticas de apoio aos nossos empresários, protegendo-os e ajudando-os a projetar os seus negócios. E que fique claro, nós não queremos mais subsídios, queremos sim uma revisão de taxas e de isenções eficaz e efetiva, com repercussões nas contas dos nossos empresários. Se querem ou se pretendem desenvolver a nossa cidade, atrair população, empresas e investimentos, este é o caminho. Com esta carga fiscal, qual é de facto a empresa que se interessa a instalar em Lisboa? Quem deve primeiramente empregar são as empresas e não o setor público. E agora vamos à higiene urbana. Por mais voltas que se dê a este tema, e contra factos não há argumentos, a nossa cidade está claramente mais suja. O que nos espanta é que em 2021, no programa eleitoral dos Novos Tempos, foi prevista a otimização da limpeza e higiene urbana. Se nós virmos as GOP para 2025, o ponto 14, no Pilar 2, e fazendo a comparação com o mesmo GOP, as GOP de 24, elas são exatamente iguais. Então, o que é que de facto está a correr mal? Sinceramente, isto não basta só fazer um copy-paste. A verdade é que as nossas ruas estão mais sujas, mais descuidadas, mais deterioradas e no final do dia a responsabilidade é repartida entre a Câmara e as juntas de freguesia. E são estas duas entidades que em conjunto têm de unir esforços para que este problema seja resolvido. Não só por uma questão de estética, mas também, acima de tudo, por uma questão de saúde pública. Nós já aqui alertámos várias vezes para as pragas de ratos, de baratas, agora de percevejos, e nada foi feito preventivamente para o combater. Inclusivamente o próprio Plano Geral de Drenagem de Lisboa e as obras do metro que estão a ser feitas fazem com que, inclusivamente, toda esta bicharada venha à superfície e esteja neste momento a criar um problema grave de saúde pública na cidade de Lisboa e que os senhores não souberam, em devido tempo, atalhar e prever. Em 2024, no quadro Plano Anual de Atividades e Plurianual de Investimentos, estava previsto um valor de 17 milhões e para 2025, no mesmo quadro, está previsto um valor de 24 milhões, ou seja, e de facto os senhores reconhecem que está a haver um aumento significativo da despesa, mas aumento da despesa não quer dizer eficiência, aumento da despesa não quer dizer eficácia, e os senhores estão a falhar claramente neste aspecto. Estão cada vez a investir mais, mas infelizmente dizem mais circuitos, mais dinheiro, mais pessoas, mas onde é que estão os resultados? Infelizmente está a ser um descalabro. Queria também dar agora aqui nota, mais uma vez, na parte da economia da fábrica de unicórnios, tão querida do Sr. Presidente da Câmara, e a pergunta que vos faço é esta: qual o investimento total que estas empresas fizeram? Quantos empregos foram realmente criados e não houve outro dia uma discussão entre o PS, o PSD e a Câmara que não se entendiam quanto aos empregos criados na cidade de Lisboa? Qual o apoio que a Câmara fez até agora para além dos 40 milhões que já investiu? Já agora pergunto também se naquele programa de apoio à renda, que são cerca de mil famílias que foram apoiadas, se também estão aqui alguns destas pessoas que vieram para a fábrica de unicórnios. Depois, quanto àquilo que ainda há pouco o Sr. Presidente da Câmara disse, e de facto eu não percebi porque nós vimos que no Pilar F, uma cidade resiliente e segura, que viu a sua despesa passar de 13 milhões em 2024 para 7 milhões em 2025. E, portanto, das duas uma, ou nós vimos mal, ou os senhores apresentaram mal o quadro e então têm que o corrigir. Porque, na realidade, o quadro está claro quanto a isto. Nós entendemos que, se assim for, que este desinvestimento é uma falta de respeito para com os lisboetas.
Como é que é possível que a segurança e a polícia municipal não sejam um dos principais pilares deste orçamento, sendo que são os responsáveis na cooperação, na manutenção da tranquilidade pública, na proteção da comunidade local e que exercem funções de segurança pública, de vigilância de espaços públicos ou abertos ao público. E há pouco o Sr. Presidente disse: nós estamos muito preocupados com a segurança, mas não é isso que nós temos visto ao longo dos anos e, pelos vistos, estão agora a tentar recuperar tempo com um discurso que claramente não é o vosso e que vem até de uma forma atabalhoada. Senhores vereadores, Sr. Presidente da Câmara, continuam a dar mais importância a investimentos que não concordamos, que não consideramos prioritários, tais como um teatro em cada bairro, e isso não é indispensável para a segurança dos cidadãos. Volto aqui mais uma vez, já mais uma vez perguntei nas comissões, os senhores não nos sabem dizer aquilo que é importante para vós. Vamos ter em 2025 um grande evento na cidade de Lisboa, que os senhores têm promovido, que é o Europride. O CDS ri-se, pois eu percebo que seja um incómodo para o CDS este evento do Europride. Quanto é que isso vai exatamente custar à Câmara e aos contribuintes da cidade? Portanto, quanto a isto, julgo que não há questão. Tinha um conjunto de situações para dizer, queria focar-me aqui na questão dos sem-abrigo. Na questão das pessoas em situação de sem-abrigo, nós prevemos este valor de 10 milhões por ano, 833 mil euros por mês, dividindo pelo número de pessoas, dá cerca de 21 mil euros por pessoa de apoio. Portanto, sem que nós vejamos reais resultados, sem que as pessoas entrem de facto outra vez no circuito, sem que as pessoas sejam realmente, voltem à sociedade e sejam reintegradas. Aquilo que vemos é um acumular de situações, cada vez mais disponibilidades, mas resultados práticos não vemos. E, portanto, também quanto a isto, queríamos fazer a pergunta. Senhora vereadora Joana Castro Almeida não está cá. Tínhamos aqui uma pergunta, mas pode o senhor... está aqui, está sim senhor, peço desculpa. Senhora vereadora Joana Castro Almeida, na sua apresentação, referiu uma coisa interessante para nós no combate à corrupção. E esta é uma pergunta que tem que ser feita aqui. Um apoio de 2,3 milhões, ou seja, no fundo, não é um apoio, é uma despesa de 2,3 milhões de euros para combate à corrupção. Então, mas afinal, se o normativo estava a ser cumprido, se realmente a Câmara estava a fazer um trabalho benéfico neste sentido, porque é que de repente tem a necessidade, no último ano de mandato, de contratar esta entidade por 2,3 milhões de euros, ou várias entidades, não sabemos, não foi respondido. Muito gostávamos de saber aqui exatamente o que é isto. Termino esta parte da intervenção dizendo o seguinte: de facto, esta Câmara e este Executivo tem umas prioridades que são completamente e diametralmente opostas à nossa. É absolutamente triste que o desporto na cidade de Lisboa, apesar dos esforços e dos elogios que foram feitos ao Sr. vereador Ângelo Pereira, represente cerca de 0,5% daquilo que é o investimento da Câmara, quando é absolutamente crucial, fundamental para a saúde e para o bem-estar dos nossos municípios, realmente que possam ter um investimento mais significativo. Os senhores gostam de teatros em cada bairro, cultura não paga, gostam de tudo isso, Europrides, desporto, 0,5%. E por aqui me fico. Muito obrigado. Nós, naturalmente, com tantas diferenças, não podemos acompanhar este orçamento. Muito obrigado. Bem, depois de termos assistido aqui à aprovação do orçamento do Bloco Central, nós gostávamos muito de fazer aqui uma pergunta, neste caso também muito na linha que foi agora dito pelo deputado que me antecedeu, e que é exatamente esta. Quanto à derrama, nós verificamos que há, de certa forma, um cansaço dos empresários da cidade. Tanto que assim é que eu gostava de perceber porque é que houve um decréscimo, Sr. Vice-Presidente, na receita de 94,5 milhões em 2022
e baixou para 92,8 em 2023, portanto, isto são números que os senhores apresentam. E gostávamos de perceber exatamente como é que o tecido empresarial da nossa cidade está exatamente com esta taxa máxima e se não haveria aqui condições que nós entendemos obviamente que sim, porque entendemos que há muitas outras áreas que se devia baixar a despesa e neste caso, portanto, quanto à derrama, nós iremos também votar contra. Naturalmente, Sra. Presidente, nós quanto ao IMI vamos pedir aqui uma votação por pontos. Quanto ao IMI, mas à partida mantemos sempre o nosso voto de abstenção. O Chega tem uma posição clara quanto a isto, é contra este imposto, achamos que é um imposto injusto, mas realmente é a realidade que temos, está no valor mínimo e como tal temos que, não vamos votar contra, portanto vamos abster. Quanto ao IRS, naturalmente também votaremos a favor, estamos a favor desse caso. Taxa municipal de direito de passagem e a outra proposta também que quanto ao empréstimo de curto prazo, parece-nos que 50 milhões de euros num orçamento de Câmara de 1.359 não é de todo significativo. Evidentemente nós sabemos que as receitas da Câmara são espaçadas no tempo e, portanto, como tal, naturalmente compreendemos o argumento e vamos acompanhar. Muito obrigado.